Por falar em governo estadual, o senhor é cotado aí pela missão para disputar a eleição ao Palácio dos Bandeirantes, fazendo uma frente ao grupo do Tarcísio de Freitas, que é o atual governador pré-candidato à reeleição, e agora a Fernanda Haddad, ministro ou ex-ministro da Fazenda, pelo campo da esquerda. Onde o senhor se encaixa neste cenário e se realmente essa é a sua pretensão de disputar mesmo o governo paulista? Olha, primeiro dizer que seria uma grande honra, né? Um grande fardo, uma grande honra ser governador do estado de São Paulo, né? É o estado em que eu nasci, é o estado em que eu fui criado, é o estado pelo qual eu luto. Sou um deputado federal que, diferente da maioria dos deputados, não sou regionalista, né? Eu não luto só pela minha cidade ou pela minha região, nem pelo meu próprio estado, eu luto pelo país todo. As minhas propostas são federais, as minhas pautas são federais, afetam o país todo, mas naturalmente eu tenho um carinho muito maior por São Paulo e eu acho que a gente tem um potencial de transformar, apesar de São Paulo já ser o estado mais rico do país, ainda é um estado pobre, comparado com países desenvolvidos. Então eu acho que a gente tem um potencial muito grande de desenvolver o nosso estado. Acho que a nossa polícia militar está insatisfeita com o governo Tarcísio, com razão, né? Porque o governo Tarcísio prometeu um reajuste que não deu e, ao mesmo tempo, prometeu uma liberdade de atuação e uma proteção para a polícia militar que não está sendo dado pelo governo do estado. Então, se eu fosse governador, sem dúvida nenhuma, a tropa, primeiro, teria um salário digno do estado de São Paulo, do estado mais rico da federação, e teria liberdade para fazer operações de limpa em relação ao crime organizado, né? Aquelas operações que a gente viu, a operação icônica que a gente viu no Rio de Janeiro, a Polícia Militar de São Paulo quer fazer. Não faz por causa da covardia do governador, que não quer bancar essas operações por medo de apanhar de ONG, por medo de apanhar de partido de esquerda, por medo de apanhar de imprensa. Eu não tenho esse medo. Eu apanho o que for, a gente pode fazer uma operação daquelas por dia até exterminar o crime organizado no estado de São Paulo. Dito isso, e primeiro, um outro ponto. Eu apareci nas pesquisas sem nunca colocar essa intenção, sem nunca lançar pré-candidatura, e ainda assim apareci espontaneamente e das pesquisas ali, dependendo do cenário, dependendo do instituto, dá entre 5% e 13% das intenções de voto, o que me surpreendeu. E colocou o governo do estado no meu radar. Não era uma coisa que eu avaliava, né? Eu pretendia disputar a reeleição nesse ano, mas a partir da quantidade de votos, porque se a gente fala de 10% das intenções de voto no estado de São Paulo, a gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas, pelo menos, que têm a intenção de votar em mim, mesmo sabendo que eu tenho um nível de desconhecimento muito grande. Todo mundo conhece a Haddad, todo mundo conhece o Tarcísio, eu não. Eu nunca tenho uma eleição majoritária, nunca tive acesso às grandes redes de televisão aberta e ainda assim pontuo bem. Então, essa é uma avaliação positiva que eu faço da possibilidade de disputar o governo do estado, mas que eu vou avaliar, eu não decidi agora, ainda não sou pré-candidato. A gente vai fazer essa definição em junho, junto com o Partido Missão, depois que tiver passado o prazo de filiação, depois que a gente tiver a chapa para deputado federal no estado de São Paulo definida, e aí a gente vai fazer a avaliação do que é melhor para o projeto do partido, se é disputar o governo do estado ou se é disputar a reeleição.